Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas da FG Tech e hoje chegou a hora da gente falar do tecladinho da HyperX modelo Alloy Elite, que é um teclado mecânico completaço, cheio de função, então chega de enrolação e vamos dar uma olhadinha nele mais de perto. Então galera, como vocês já estão cansados de saber, a gente vai começar falando então pela parte da frente da caixa dele, onde de cara então aí a gente já encontra um layout do nosso teclado. A gente pode ver então que ele é um teclado full, né? É um teclado completo, não é um teclado compacto, então ele é totalmente o contrário aí do Alloy FPS Pro, que também é da Kingston, tá? Aqui na parte de cima a gente consegue encontrar qual é a switch mecânica utilizada nesse teclado. No caso desse aqui é a Cherry MX Blue, mas ele também é disponibilizado no mercado na Cherry MX marrom e na Cherry MX vermelha, tá? Aqui então a gente tem o modelinho dele, que é o Alloy Elite. Aqui algumas características dele, tá? Eles citando algumas características do teclado, tal, que eu vou falando durante o vídeo. E aqui embaixo o English US, né? Isso aqui está dizendo então aí que o teclado ele é padrão americano. Até onde vai a nossa informação, a gente acredita que ele ainda não foi fabricado na versão ABNT2, nem sei se vai ser fabricado, mas então aí a gente tem esse aqui no padrão americano, tá? Na parte de trás da caixa dele aqui, deixa eu virar aqui, a gente encontra mais algumas características dele sendo exibidas aqui, tá? Por exemplo, aqui que tá falando que a estrutura dele é toda em aço sólido e tal. Aqui que a gente tem algumas keycaps diferenciadas e tal, que é bem bacana. Teclas multimídia dedicadas, função USB e tal, tipo várias coisinhas aí que eu vou ir falando durante o vídeo, tá? Então vamos abrir aqui a caixa dele e ver o que acompanha o produto além do teclado. Então galera, já com aí o teclado fora da caixa, ele até que acompanha bastante coisa, tá? Então eu vou começar mostrando aí uma por uma. A primeira delas então que a gente encontra aí é um manual rápido do usuário, tá? Aqui ele nos informa então como fazer as configurações do teclado, configuração de iluminação dele, algumas coisinhas a mais aí que eu acho bem bacana. Ele é bem simplificado até, então tipo, é bem simples de entender. Aqui então a gente tem um panfletinho da HyperX nos dando as boas-vindas e dizendo tipo um parabéns por ter adquirido o produto deles e tal. E aqui a gente tem dois acessórios pro teclado, tá? O primeiro dele, a gente tem aqui 8 keycaps que ele acompanham, que a gente pode fazer a troca aqui com o teclado. Essas keycaps aqui, elas têm uma estrutura diferenciada, elas são texturizadas e no modelo tipo antiderrapante, digamos assim, né? As que a gente tem aqui, deixa eu dar uma olhadinha, é a tecla 1, 2, 3 e 4 e a WASD. Então a tecla 1, 2, 3 e 4 WASD, a gente consegue fazer a troca por essas keycaps loucas aqui e elas são na cor prateada, tá? Não são na cor preta como é o clássico do teclado aqui. E ele também conta com esse removedorzinho de tecla aqui, que é útil para uma galera aí que, tipo, quando a gente quer, por exemplo, remover só as teclas WASD, elas ficam no meio do teclado aqui e é chato de ficar, tipo, puxando com o dedo. Então aqui, com esse removedorzinho, fica mais fácil aí da gente conseguir ter acesso a essas teclas no meio do teclado, tá? A gente também, então, conta com um apoio de pulso removível, que obviamente é removível porque ele veio separado do teclado. Depois eu coloco ali pra vocês e mostro ali como ele fica com esse apoio de pulso engarrado nele. E ele também é bem fácil de tirar e colocar, que a gente pode ver que ele tem duas espécies de alavanquinhas aqui atrás, onde a gente vai simplesmente encaixar aqui na parte de baixo do teclado, empurrar ele e já era, pressionadinho ali, e aí ele deixa o teclado tipo nesse tamanhão aí, como vocês podem estar vendo, tá? Então falando um pouquinho aqui sobre a estrutura do cabo do teclado, antes de tirar o teclado de dentro do plástico aí, tá? A gente tem um cabo de 1,80 m trançado e cara, meu, olha a espessura desse cabo, eu vou ter que dar um zoom nesse cabo, sério, ele tem uma espessura muito grande, tipo, é muito absurdo, e aí ele se divide, né? Ele tem depois ali um Y em que ele se divide ali em duas ponteiras USB, não são gold plate de nenhuma das duas, tá? Mas tipo, a resistência que a gente vai ter nesse cabo é um absurdo, sério, é muito grande, tá? Então a gente tem duas ponteiras USB, uma para alimentar o teclado e a outra para alimentar a USB extra que a gente tem aqui atrás do teclado, tá? Então a gente tem uma USBzinha extra aqui que geralmente a galera vai usar para ligar o mouse ou o headset. Então galera, agora sim aí vamos falar um pouquinho aí sobre o teclado em si, tá? Galera, o teclado em si, sobre a construção dele, realmente não tenho o que falar, é uma qualidade impecável, é tão boa quanto os headsets da Kingston. Realmente, eu acho que é o segundo ou terceiro teclado aqui que eu peguei para fazer review da Kingston HyperX e me impressionou demais, tá? Então aqui na parte de baixo das keycaps é toda uma estrutura feita em aço, tá? E isso daqui é muito bom, que aí com o tempo, dependente do uso aí, vai demorar bastante para desgastar. Quanto à parte aí, já vamos falar um pouquinho sobre a estrutura traseira dele aqui. A gente tem também uma estrutura bem minimalista, tá? Ela tem algumas elevações aqui, um design feito um pouquinho diferente, mas nada demais.
E aí na parte de baixo aqui então a gente tem as nossas borrachinhas de suporte, tá? De apoio. Então essas borrachinhas de apoio aqui na mesa para não deslizar. A gente também tem essas borrachinhas em cima, mesmo sem os pezinhos levantados, caso a gente queira utilizar então o teclado na mesa sem levantar os pezinhos. Caso a gente queira também utilizar com os pezinhos levantados aí, a gente também tem então as borrachinhas nas ponteiras dele, tá? Aqui na parte de trás dele, logo ao lado do cabo, não sei se vocês conseguem ver aí, mas depois eu dou um zoom melhor, a gente tem então esse conectorzinho USB, conforme eu já havia dito pra vocês, que a gente pode utilizar então para ligar, sei lá, a gente pode usar por exemplo para ligar o mouse, o headset ou por exemplo carregar o nosso celular, alguma coisa do tipo. Isso aqui é bem interessante, tá? Voltando então aí para a parte da frente do teclado, a gente encontra então várias teclas dedicadas, o que pra mim é muito útil, eu acho bem legal, tá? Então aqui na parte de cima a gente tem essas 3 teclas separadas aqui, que são tipo as 3 teclas principais, que não são as multimídia e são teclas dedicadas. Então como ele tem essas teclas dedicadas aqui, ele não vai ter uma tecla FN, que é a tecla de função, visto que ele já tem as teclas especiais que ele precisa ter para a gente poder fazer toda e qualquer tipo de configuração que a gente encontra nesse teclado. A primeira tecla aqui então seria a nossa tecla de intensidade do brilho da iluminação, tá? Então esse teclado, uma coisa bem interessante nele é que além dele ter uma iluminação específica para cada tecla, tipo se a gente pegar por exemplo aqui e tirar a keycap, a gente consegue ver a nossa switch azul aqui e um LEDzinho em cima aqui, como é na maioria dos teclados mecânicos aí. Além dela então, a gente vai ter uma barra iluminada que vai ficar nessa parte aqui, ó. Depois quando eu ligar ele eu mostro pra vocês. Então ele tem toda a iluminação dele em vermelho, tá? Não sei se foi fabricado uma versão RGB dele, eu até cheguei a encontrar um vídeo ali mostrando uma versão desse teclado RGB, mas eu não sei se ele foi fabricado pela Kingston, se ele foi mexido, tá? Essa aqui em específico é a versão na cor vermelha. Então aqui na parte nessa primeira tecla aqui, a gente encontra o nível de intensidade da iluminação do LED vermelho, tá? Na segunda parte aqui, então, é onde a gente vai encontrar os tipos de iluminação que a gente pode definir no teclado, tá? Então aqui, a primeira tecla é a intensidade do brilho e a segunda são os tipos de iluminação. Terceira, então, e última tecla desse lado é onde a gente vai ter a tecla de Game Mode, ou seja, desativar a tecla Windows para que não ocorra nenhum acidente durante a nossa jogatina aí, tá? Tecla Game Mode, então, muito conhecida aí pela maioria como a tecla Winlock. Do outro lado aqui, então, onde vai ficar um pouquinho acima do nosso numpad aqui, a gente tem 4 teclas multimídia dedicadas, que é para avançar, retroceder faixa. A gente tem uma para mutar o volume, tá? E uma para dar play e pausar as nossas faixas. A gente também tem uma rodinha deslizante aqui para aumentar ou abaixar o volume aí diretamente no nosso Windows. Isso daqui me lembra um teclado, se eu não me engano, da Logitech, que eu já fiz vídeo no canal. Ele também conta com essa barrinha rolante aqui para que a gente consiga aumentar ou abaixar o volume. E eu acho isso muito legal, sério, é muito legal. É mais legal do que uma tecla dedicada para abaixar ou aumentar o volume. Eu acho isso aqui muito bacana, tá? Então falando só sobre mais um pouquinho aí sobre as especificações dele, ele é 100% anti-ghost, tá? E também conta com a função N-Key Rollover. O peso dele aí, cara, é um peso de 1,5 kg, tá? Exatamente no site da Kingston tá informando 1.467 gramas. Então ele é um teclado bem pesado, tá? Ele é bem pesado mesmo. Também isso é devido aí à estrutura sólida de aço que é composta por ele, tá? E outro ponto bem interessante é que ele é um tecladinho aí que, igual ao Alloy FPS Pro, ele tem uma taxa de polling rate de 1000 Hz, então tempo de resposta de 1 ms. Então é bastante interessante pra galera que quer jogar, por exemplo, FPS e precisa de um tempo de resposta muito rápido, tá? Apesar de que, pra quem quer jogar FPS, eu recomendaria aí o Alloy FPS Pro, que já tem vídeo no canal, vou deixar o link ali embaixo, inclusive, pra quem quiser dar uma olhadinha. E agora, então, galera, eu vou deixar rodando aí na tela as iluminações dele, ou seja, eu vou deixar rodando os níveis de iluminação para vocês terem mais ou menos uma noção aí do que é o nível baixo dele, o nível de iluminação alto, e também vou mostrar para vocês os tipos de iluminação que a gente consegue configurar nele, tá? Como ele não possui software de configuração, eu não vou deixar tipo nada explicativo. Na verdade é só apertar o botão para vocês verem o que é feito através desse botão. Então vou deixar rodando isso aí na tela para vocês darem uma olhadinha.
Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda restou alguma dúvida sobre o produto, deixa ali embaixo nos comentários que a gente responde quanto antes. Se vocês realmente gostaram, deixem um like ali embaixo, que isso fortalece bastante o nosso canal aí para crescer. Se vocês quiserem continuar acompanhando o nosso conteúdo, se inscrevam no canal também. Então é isso aí, valeu e até a próxima.